Quem é Deus? É possível a mente humana compreendê-lo como a Bíblia o descreve? Estou aqui para compartilhar com você que Deus é um ser espiritual invisível e nunca visto por ninguém. No entanto, a Bíblia utiliza metáforas para transmitir a ideia de seu imenso poder ao mencionar suas mãos. Da mesma forma, quando a Bíblia fala sobre seus olhos, isso representa sua capacidade de ver tudo. Além disso, ao mencionar sua boca, significa que ele fala e revela-se. Deus é um ser espiritual, não tem corpo, e não pode ser tocado, medido ou sentido. Ele é um espírito pessoal, não apenas uma entidade abstrata ou algo, mas sim um ser real e consciente. É por isso que Deus tem nomes, e o nome mais conhecido é Jeová. E a fé é que a forma como ele se revelou a Moisés na sarça, ao dizer, "Eu sou o que sou". Deus é alguém, e é por isso que lemos na Bíblia que as pessoas se tornaram amigas de Deus, e elas se tornam amigas delas. É por isso que, do início ao fim da Bíblia, encontramos relatos de que Deus pode ser conhecido. Esse é o grande Deus que encontramos nas Escrituras. Mas como ele é em si mesmo? No que diz respeito ao espaço, Deus está presente em todos os lugares, como diz o Senhor em Jeremias 23, verso 24. "Porventura sou eu, apenas um Deus de perto", diz o Senhor, "e não também um Deus de longe?" Isso significa que Deus está presente em todos os lugares, em toda a sua glória, essência, majestade, pureza e poder. Tudo o que Deus é, está em qualquer lugar, a qualquer momento. No entanto, nossa mente limitada não consegue compreender plenamente isso. Como pode Deus estar totalmente presente em um lugar e, ao mesmo tempo, estar lá na galáxia mais distante? Isso é completamente confuso e transcende nossa compreensão humana. Mas é exatamente isso que a Escritura afirma. E tudo o que podemos fazer é nos curvar em adoração e maravilharmos-nos diante de Deus. Em relação ao tempo, Ele é eterno, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quando Abraão suplicou a Ele, quando Davi suplicou a Ele, quando suplicamos a Ele agora, Ele permanece inalterado. Ele é imutável, Ele não teve início, não tem fim, não tem idade, Ele é ilimitado. Não há fronteiras para o conhecimento de Deus. Ele sabe tudo. Nosso conhecimento é limitado e, mesmo se juntarmos todo o conhecimento humano, ainda será ínfimo, apenas uma fração do todo. Ao nascermos, temos pouco conhecimento e precisamos aprender gradualmente. Frequentemente, Deus nunca aprendeu nada, nunca. Não há nada que Ele desconheça em lugar algum, e Ele vê todas as coisas como realmente são, constantemente. E lemos nas Escrituras, no Salmo 147, verso 5, que o seu entendimento é infinito. Isso implica que enganá-lo é impossível. Você não pode ludibriá-lo, não pode distorcer a realidade. Em relação ao poder, ele realiza o que deseja. O Salmo 115, verso 3 declara: "Nosso Deus está nos céus, Ele realiza tudo o que lhe agrada." E no livro de Daniel, aprendemos que ele age segundo sua vontade nos exércitos celestiais e entre os habitantes da terra. Ninguém pode deter sua mão ou questionar suas ações. No livro de Efésios é dito que ele governa todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. Até mesmo o movimento de um inseto, até mesmo uma brisa suave, todos esses detalhes se manifestam exatamente como Deus planejou. Como é esse Deus? Esse Deus eterno, como ele se revela? Como podemos compreender esse Deus que é um espírito? Qual é a natureza essencial dele? A Bíblia nos revela que ele é santo. Ficamos sabendo que Deus é luz, nele não há trevas. A palavra santo significa ser separado, e Deus está separado de todas as suas criaturas. Ele é completamente distinto e separado de todas elas, pois é absolutamente puro. No entanto, jamais seremos capazes de compreender plenamente o significado profundo disso. Devemos aceitar plenamente o que as Escrituras dizem e concordar com o salmista e como Moisés, ao afirmar que Deus é glorioso em santidade. Não é uma verdade maravilhosa? Pense na terrível possibilidade de um Deus eterno, que está presente em todos os lugares o tempo todo, que conhece todas as coisas e tem o poder de fazer o que quiser, ser mau, tirânico ou egoísta. Mas graças a Deus, isso não é verdade. Ele é santo. Em toda a sua essência, tudo nele é puro e correto. Isso nos leva à próxima afirmação: Ele é justo. No Salmo 145 lemos: O Senhor é justo em todos os seus caminhos.
Deus nunca pode agir de forma errada, ter um pensamento errado, pronunciar uma palavra errada ou cometer um ato sequer dessa natureza. Tudo o que Deus faz é correto. Quando leio a Bíblia, sinto um profundo alívio. Seria terrível se esse Deus grandioso, infinito e eterno cometesse apenas um único erro. Mas essa é uma preocupação que nunca precisamos ter. Ele é justo em todos os seus caminhos, nunca deve ser culpado de nada, e ele é amoroso. Todos têm conhecimento de que a Bíblia afirma que Deus é amor. A Bíblia não afirma que o amor é Deus. Se alguém não conhece a Deus, não conhece o verdadeiro amor. Deus é amor, conforme lemos em Êxodo. O Senhor Deus é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de bondade e fidelidade. Êxodo 34, verso 6. Encontramos em Miqueias e Joel a descrição de que ele é extremamente generoso. Deus é amor. Por qual razão alguns de vocês se afastam dele? Deus é benevolente. O Senhor é bom para todos. O Senhor é bom para todos, não é maravilhoso? Tu és bom e praticas o bem, disse Davi no Salmo 119, verso 68. Entretanto, pessoas comuns consideram Deus como seu inimigo. Preferiram não ter Deus em suas vidas. No entanto, seus corações continuam a bater, seus pulmões continuam a respirar, suas mentes continuam a pensar. Ele concede-lhes chuva e sol, estações frutíferas para desfrutarem. Às vezes, ele lhes envia risos, alegria, amor e filhos. Ele demonstra ativamente bondade para com eles. Conforme nos lembra Mateus 5, verso 45, ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A colheita continua a amadurecer para eles, o pão continua a ser feito e eles continuam a comê-lo. Contudo, a maior evidência da bondade de Deus é que ele ama perdoar seus adversários e o faz quando se aproximam dele, implorando por misericórdia. A Bíblia diz: Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em amor para com todos os que te invocam. Salmo 86, verso 5. E ele é sábio. Bendito seja o nome de Deus eterna, declarou Daniel, pois dele vem a sabedoria e a força. Olhe para a complexidade da criação, o perfeito equilíbrio desde as menores criaturas e moléculas até os átomos e o DNA. Percebemos que tudo é resultado das mãos de Deus. Ele revela sua sabedoria através dessas obras, e até mesmo o conhecimento e a existência do entendimento são frutos de sua criação. Portanto, quando consideramos o plano que ele estabeleceu para salvar rebeldes, pecadores, ingratos e malignos por meio do sacrifício na cruz, admiramos a sabedoria de Deus e ecoamos as palavras do apóstolo Paulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro ele lhe deu para que fosse recompensado? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. A sua grandeza é incompreensível. Em Apocalipse 22, verso 13, Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso significa que ele está presente em todas as coisas, desde o início até o fim, abrangendo toda a existência e além. Ele é o início e o fim de tudo o que conhecemos e além do que podemos compreender. Como o Alfa, ele é a fonte de tudo, o Criador de todas as coisas. Como o Ômega, ele é o destino final, a conclusão de todas as promessas e propósitos divinos. Ele está além do tempo e do espaço, transcendendo nossa compreensão humana. Essa afirmação nos lembra da infinitude de Deus e da sua soberania sobre toda a criação. Ele é o Alfa e o Ômega, o Deus eterno e todo-poderoso. O que a Bíblia afirma é suficientemente claro. Posso assegurar-lhe, e você mesmo pode descobrir o que ela diz. Podemos responder a perguntas que começam com o quê? Como? O que é Deus? Que tipo de Deus ele é? Qual é a sua essência? Podemos fornecer respostas para essas perguntas porque Deus nos revelou. No entanto, não podemos responder às perguntas que começam com como. Nenhum de nós possui essa capacidade. Como Deus pode estar presente em todos os lugares simultaneamente em sua plenitude? Não temos uma resposta para isso. Como ele pode conhecer todas as coisas sem aprender? Não podemos responder a isso. Como ele pode ser justo e amoroso, justo e bondoso?
Não podemos responder a nenhuma dessas questões, porque somos seres limitados. Nossas mentes são limitadas. Somos pecadores e nossa compreensão é obscura. Não podemos responder a perguntas que começam com como, porque não somos Deus. Tudo que nos resta é nos curvar diante de Deus, reconhecer o mistério e admitir que Ele é Deus, enquanto nós somos suas criaturas. Não deixem de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e fé para um número cada vez maior de pessoas. Agradeço por assistirem e que Deus abençoe cada um de vocês.